Se você pretende trabalhar com tokenização, com finanças descentralizadas, com criptomoedas, criptoativos de forma geral, então você não pode deixar de assistir este vídeo até o fim. Eu vou dizer mais uma coisa, não importa se você vai trabalhar como programador, se você vai trabalhar na parte financeira, como analista, por exemplo, se você vai trabalhar como advogado especializado em qualquer uma dessas áreas, como contabilista, porque este vídeo que nós vamos ver aqui é fundamental para que você entenda de fato como que funciona tudo isso. Tá? A gente vai pegar um ponto central. O que a gente vai aprender? Falando tecnicamente, a gente vai aprender nesse vídeo inicialmente como decodificar transações que estão na mempool, certo? Mas não se preocupe com esse termo, eu sei que ele é complexo. Eu vou explicar ele de uma forma bem didática e depois eu vou te mostrar como que isso funciona no código. Perfeito? Então seja muito bem-vindo ao nosso canal DeFi e Moeda Mundial. Estamos sempre trazendo aqui conteúdos sobre o universo das finanças descentralizadas. E hoje é uma aula aí que mistura um pouco a parte de programação, mas também com uma parte muito importante, tá? E vamos direto ao ponto que vai ficar mais fácil. Bem, o que eu estou querendo trazer para vocês esse desenho aqui? Muitas pessoas, quando a gente fala sobre rede Ethereum, o que é rede Ethereum? É onde efetivamente acontecem as transferências dos tokens, ok? Então, sempre que se fala em tokenização, geralmente, pensando no ecossistema Ethereum, está falando em transferência de tokens que acontece dentro de uma rede. Está representada aqui, que seria a rede Ethereum. Tá? Não importa se você vai comprar esse token de um banco, esse banco ele vai ter que usar essa rede aqui, ok? Bem, compreendido isso, qual que é a grande questão que muitas pessoas não sabem? As pessoas pensam que a rede Ethereum não tem intermediários. Tá? Isso é uma mentira. Tá? Existem sim intermediários que são justamente os integrantes da rede. Já vamos entender um pouco melhor o papel deles aqui. Bem, o que eu quero passar para vocês? Imagine o seguinte, aqui vocês têm um integrante da rede, que é efetivamente o responsável por validar as transações. E veja que ele está recebendo aqui, esse número aqui, você vai entender como sendo uma transação, certo? Então ele recebe uma transação. Aí nós vamos aqui atualizando, isso vai sendo compartilhado com os demais, tá? Não precisamos entrar aqui a fundo nessa parte. No nosso curso nós vemos isso em detalhes, esse processo. Mas ele vai basicamente compartilhar essas transações até que vai chegar aqui onde todos estão aqui em sync, né, conforme nós falamos com as transações. São transações que precisam ser validadas, ok? Essas transações, o que a gente entende como transação? Por exemplo, eu quero fazer uma compra de token na Uniswap. Quero trocar, por exemplo, um token que eu tenho que é o DAI por um outro token, tá? Seja aí qualquer, por o STC, por exemplo, ok? Então, aqui eu tenho várias transações. Ó. Essas transações elas não estão ainda incluídas no que nós chamamos de blockchain. Tá? Elas vão ser posteriormente incluídas. Veja, vou adiantar um pouquinho. Ó. Aqui nós temos a blockchain, ok? Então ele vai ter aqui esses indivíduos aqui que são chamados de validadores. Eles vão ter que validar essas transações, ou seja, fazer aquilo que o banco faz no sistema centralizado, verificar se a pessoa que, por exemplo, está transferindo pretende transferir uma quantidade de tokens, se de fato ela tem aquela quantidade. E até que vai chegar um ponto, né, que ele vai então incluir, veja, que foi incluída então um conjunto de transações na blockchain. Isso também vai sendo compartilhado para os demais, porque a rede toda ela precisa ficar em sync. No nosso curso, já vamos falar depois dele, nós aprendemos a programar tudo isso, programar as transações, programar blockchain, criar a rede, etc. Então, ó, então aqui, ó, veja, agora eu tenho aqui então as transações que estavam aqui, ó, veja, foi limpado, ó, estão agora na blockchain. Então você consegue entender que tem um processo entre você enviar as transações para alguns desses validadores. Nós começamos o processo aqui, ó, e essas informações chegarem na blockchain aqui. Tá? O que isso significa? Enquanto as transações estão aqui, ó, elas não estão incluídas na blockchain, óbvio. Acabamos de ver. Mas essas transações é como se elas não estivessem então no nosso mundo, que é a blockchain. Você como usuário,
Tá? Quando você usa um protocolo DeFi, por exemplo, quando você acessa lá, vamos colocar aqui, ó. Quando você acessa um site como da Uniswap, ó, vou colocar aqui. Qualquer espécie de interface que nós falamos, que é esse site, por exemplo, aqui. Se você for analisar as transações, for fazer a compra, por exemplo, de um determinado valor que está aqui, né, Ether, vai selecionar um token, vai ter que conectar o MetaMask, etc. O que acontece? Você vai comprar, né, quando você for efetuar a compra. Deixa eu ver se eu vou conectar aqui. Bem, acho que não é necessário, tá? Mas vai conectar aqui o MetaMask. Show. Mas acho que é importante a gente fazer isso para que você consiga entender aqui a relevância. Bem, tá entrando aqui, basicamente você vai colocar o valor. Ó, veja, ó. Aparece um outro valor aqui que eu vou ter correspondente ao SDC. Só que essa informação aqui, ó, ela se refere a dados que já estão na blockchain, certo? Ela se refere a isso aqui, ó. Ela não diz nada em relação ao preço que estava no início aqui, antes de entrar na blockchain. Aqui, veja, eu não tenho preço ainda. Imagina que aqui eu tenho transações que precisam ser validadas e conforme essas transações serem efetivamente realizadas, quando tiver essa compra e venda de token, vou ter uma alteração no pool, certo? Uma alteração na quantidade, essa alteração da quantidade vai provocar, obviamente, uma alteração do preço, tudo isso em detalhes também no nosso curso. Mas veja, quando eu consigo analisar as informações que estão aqui, ó, eu consigo o quê? Antever o preço que vai quando estiver aqui, ó, que é o preço que é fornecido aqui, ó. Certo? Então isso aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, já é o que está na blockchain. Agora imagine só se eu pudesse saber, veja, agora são aqui 16 e 24. Tá? 16 e 24, esse é o preço. Agora imagine se 16, por exemplo, e 20, que fosse, eu conseguisse prever que antecipadamente o preço estaria aqui. Ó. O que acontece? Eu estou adivinhando o preço de um ativo. No mercado tradicional, eu precisaria ter alguma informação privilegiada para conseguir saber o preço antes, certo? O que é, em alguns casos, pode inclusive, em alguns casos não, em geral, é considerado crime. Mas aqui, ó, veja, nesse caso, a coisa é diferente. Por que as coisas são diferentes? Porque essas informações que não entraram na blockchain, ó, elas não são informações privadas, elas são informações públicas, ok? Então, qualquer pessoa que saiba fazer o que nós vamos fazer já, vou mostrar para vocês na continuidade, ela a partir dessas informações ela consegue trabalhar utilizando seus próprios modelos estatísticos, se for o caso, para tirar vantagem desse conhecimento prévio, mas também ela pode explorar isso de forma direta, por meio, por exemplo, do Sandwich Attack. Tá? O que é o Sandwich Attack? O Sandwich Attack, grosso modo, funciona da seguinte forma. A partir da leitura dessas informações, eu posso saber que um indivíduo quer fazer a compra de um determinado... Existem indivíduos que querem fazer a compra de um determinado token, por exemplo, trocar aí Ether, né, o Rapid Ether, por DAI em um protocolo como a Uniswap. O que eu posso fazer? Esse minerador aqui, ó, esse aqui é um intermediário, ele não trabalha de graça, ele trabalha a partir de taxas, recebendo o chamado gas. Então, dessas transações, o que ele vai fazer? Ele vai separar algumas, conforme nós vimos ali, ó. Ó, separou, por exemplo, essas três. Por que ele separou essas três e não separou essas duas? Porque essas três estão pagando mais para ele, certo? Então ele vai o quê? Aquele que pagou mais, ele vai então separar e aí vai incluir na blockchain. Esses dois aqui podem sequer ter a sua transação incluída. Se ele entender que, por exemplo, não tem gas suficiente, que é a taxa que você paga por intermediário. Então, beleza, isso é muito importante. Porque como eu sei disso, eu sei que esse cara que trabalha com base em dinheiro, o
que eu posso fazer? Eu posso inserir, a partir dessa leitura eu posso lançar uma nova transação aqui, exatamente igual essa, tá? Só que eu posso pagar um valor maior para que a minha transação seja colocada antes na blockchain do que essa transação. Esse cara que fez essa transação não tem como voltar atrás, ele já mandou a transação para lá. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou fazer uma outra transação e vou pagar mais gas. E esse cara vai colocar a minha transação na frente. Isso vai fazer o que vai fazer com que o preço aumente, tá? Porque com base na regra do pool tem uma fórmula, mas basicamente você vai ter tendo uma diminuição de um token relativo a outro token, que vai provocar uma alteração do preço relativo. Então, na medida que eu venha fazer essa, o que vai acontecer? Eu vou ter esses usuários aqui, ó, que se programaram para comprar um preço num valor, eles vão comprar esse token o quê? Um preço mais caro. Então, por exemplo, esse usuário aqui vai aumentar o preço do token. E aí eu que comprei, ou seja, no preço antes, né, no preço que eles aqui esperaram, o que eu vou fazer? Eu vou vender agora mais caro para esses usuários que estão aqui esperando, né, que vão fazer a compra mais atrasada. Então veja, é isso. Basicamente a gente sintetizou aqui, isso é visto com calma no nosso curso, o Sanduíche Attack, mas é basicamente uma exploração que eu faço do fato de as transações não serem colocadas na ordem que elas chegam. No fato de elas serem selecionadas pelo preço que cada indivíduo paga para esse sujeito aqui. Então isso é apenas uma das possibilidades, tá? Então no nosso curso, que é de programação para blockchain e DeFi, a gente aprende a fundo tanto a programar a blockchain do início ao fim, todo esse mecanismo para que você entenda no código, mas também a gente aprende, tem um projeto agora para aprender a criar um Sanduíche Attack. Então o que você vai ver agora é apenas o trecho de uma aula para que você saiba como é feita a parte da decodificação de uma transação. Como que eu transformo uma série de números aqui em informação que eu possa analisar. E se você se matricular aí no nosso curso, você vai daí aprender como que funciona mais esse processo em detalhes. Mas eu precisava fazer primeiro essa explanação, porque isso aqui vai acontecer sempre, tá? Essas transações elas podem, por exemplo, estar relacionadas a um token, relacionado a um bem real, por exemplo. Pode ser a própria Drex, que a Drex vai estar no formato tokenizado, ela pode também, então, estar em uma transação aqui. Perfeito? Então, dito isso, agora vou passar para vocês aqui então o trecho de uma das nossas aulas. E aproveite e vou deixar um cupom aqui para você que quer entrar no nosso curso. A gente vai aprender a programar uma blockchain do início ao fim, similar a Ethereum com linguagem para Smart Contracts. Vamos aprender a decodificar em profundidade as transações da mempool, desenvolver bots, performar, por exemplo, também Sanduíche Attacks. Tudo isso para que você tenha um conhecimento aprofundado e saiba explorar da melhor forma as oportunidades que estão na Ethereum. Você vai precisar programar o seu código para que você possa trabalhar com essas informações. Pode depois pegar essas informações, utilizar modelos de inteligência artificial. Então é fantástico, ok? Então, sem mais delongas agora, vamos lá ver como que o pessoal faz para decodificar essas transações. Lembrando mais uma vez, detalhes e aprofundamento no nosso curso, link aqui nos comentários. Grande abraço. Nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar do ABI, porque as informações que são enviadas para o blockchain, elas são codificadas seguindo o ABI. E aí, se você for lá na documentação, não aqui do Ethers, mas se você for na documentação da Solidity, ABI Solidity, ele vai te dizer passo a passo como que isso funciona, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Nós já vimos nas aulas anteriores, ó. Aqui, ó, Contract ABI Specification. O que isso aqui diz? Vai dizer como que cada informação ela vai ser codificada. Então, se por exemplo, se for a depender do tipo, ela vai ser codificada de uma forma. E basicamente a gente vai diferenciar tipos estáticos e tipos dinâmicos. Não temos como entrar a fundo aqui. Eu quero ainda fazer algumas aulas específicas sobre esse tema, tá? Que eu acho que é de fundamental importância. Nós já falamos um pouco disso em outras aulas, mas quero falar isso mais à frente. Só que em geral, o que acontece? Você não vai fazer manualmente conforme está sendo dito aqui, seguindo todos esses padrões, tá? Você não vai fazer. Você vai usar
ferramentas como o ithers, né? Que é o que nós vamos ver hoje. Não que você não deva estudar, muito pelo contrário, você deve estudar aqui. Eu ainda espero fazer uma aula específica para falar das principais, os principais tipos de argumentos e como eles são decodificados, tendo em conta essa diferença entre tipos estáticos e dinâmicos. Veja aqui, ó, que tipos dinâmicos. Também a questão referente à parte, nós já falamos um pouco sobre a parte da assinatura da função, né? Mas, que é o function, aqui está escrito como function selector, ok? Mas a grande maioria, né, dos desenvolvedores vai utilizar, por exemplo, uma ferramenta como essa, que é o ithers. Aqui. E aí o ithers ele vai nos dar, por exemplo, aqui esta classe, né, que é o ABI Coder, né, vai estar nos dando aqui então esta classe onde eu vou conseguir ter uma série de métodos para utilizar, e nós vamos fazer isso. Então você vai ver como é mais fácil. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos então aqui chamar, né, instanciar esta classe. Ó. Então eu tenho aqui new ithers, ela está no utils, ó, ABI Coder. Ó. E aí a documentação aqui vai dizer tudo o que ela é capaz de fazer e como que você vai passar aqui, tá? Vai utilizar, mas eu vou explicar para vocês aqui. Então ela veja que ela tem um método aqui que chama decode, tá? Ó, e aqui você vai passar os tipos, ó, das informações que você vai ter, certo? Como primeiro argumento do método. E o segundo argumento vai ser justamente as informações, né? O raw transaction, né? A informação em sua forma bruta. Isso é suficiente para que esta classe, quem desenvolveu essa classe, quem programou ela segundo isto aqui, ó, certo? Então, a partir da identificação dos tipos, já é suficiente então para eu fazer a decodificação, ou seja, trazer para a linguagem que nós entendemos, trazer do formato hexadecimal, do formato de bytes, para o formato string. Tá? Então, apenas para saber. E aí aquela questão, e se eu for dar uma coisa que vai ter que fazer sempre, dar o console log. Vou dar um console log. O que eu vou obter? Vamos ver lá. Vou dar o código. Opa. Então veja aqui, ó. O que ele nos dá aqui? Bem, ele nos dá umas informações que aparentemente são informações que não fazem sentido. E de fato nós vamos utilizar aqui o código para fazer um parse melhor. Porém, o que é importante a gente saber aqui? Que muitas vezes você vai ter que fazer esse trabalho de jogar essas informações e tentar descobrir até mesmo o que elas estão querendo dizer. Isso vai fazer parte de muitos bots que você vai preparar, certo? Por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó, o que será que essa informação está dizendo? Aí você tem que começar a usar muito a lógica também. Eu já sei quais são os parâmetros. Eu sei que um dos parâmetros fornecidos aqui, por exemplo, é o endereço. Tá? Aí você olha para cá, ó, você fala, pô, mas isso aqui tem muito mais número que o endereço. Tá, mas pode ser 2 endereços. Observe que no primeiro você tem aqui, ó, no final, ó, o número 2. Entendeu? Esse tipo de exercício faz parte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar esse valor aqui, ó. Tá? E é importante, às vezes, algumas coisas ajudam. Por exemplo, eu sei que o C02 aqui, né, e termina com C2, ele é um endereço muito conhecido, que é do Rapid Iter. Tá? Então, aqui eu já sei que é o Rapid Iter. Claro que você não precisa saber, não vai precisar, mas eu quero só apenas para mostrar para vocês. Então assim, ó, se eu for pegar isso aqui, ó, eu já sei que aqui eu tenho um endereço. Bem, se eu tenho um endereço aqui, certamente aqui eu vou ter, ou certamente não, né? Mas é muito provável que eu venha ter o outro endereço aqui. Na verdade eu já sei que tem outro endereço, porque eu já fiz essa análise. E geralmente quando termina o primeiro endereço, se eu pegar mais
pular 3 bytes, que seriam aqui 6 caracteres, a partir daqui eu teria o segundo endereço. Tá? Você não vai precisar fazer isso, vamos ver uma outra forma. É só para que você entenda como que funciona. Tá? Quanto mais você estudar, mais você vai ter bagagem. Então, deixa eu, para confirmar isso, eu vou colocar aqui. E se tiver aqui 40 caracteres, e é exatamente o que eu tenho, então isso me diz o quê? Que provavelmente é o endereço, porque o endereço ele tem 20 bytes, certo? E 20 bytes são 40 caracteres. E aí se eu for aqui, efetivamente, eu vou jogar, vamos ver, e é o SDC, olha só. Então eu já sei que essa transação aqui, que está na mempool ainda, que não foi ainda, não está na blockchain, mas eu já sei que alguém está querendo trocar o que? O Rapid Ether por o SDC ou o contrário. Na verdade, pela experiência a gente sabe que é Rapid Ether por o SDC, mas vamos ver aos poucos. Então, e aqui eu tenho os valores. Mas isso aqui, ó, é uma mera dedução que eu estou fazendo com base em poucas informações aqui. Eu ainda posso trabalhar isso de várias formas, mas por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês como que funciona o processo na prática, que não é nada simples, não é só pegar e colocar o código, não, eu tenho que ir ali, pesquisar, mexer, certo? Então não vai ser essa abordagem que a gente vai fazer para separar o endereço aqui, tá? Não vai, porque não faz sentido nenhum. Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai dividir essas informações, no caso o input, a gente vai dividir em grupos de 64 caracteres, porque geralmente, se você for estudar ali a documentação da ABI Specification, você vai ver que são as informações, elas são sempre, cada palavra na rede Ethereum ela tem 32 bytes. Ou seja, 64 caracteres, porque cada byte usa 2 caracteres no formato hexadecimal, conforme já falamos várias vezes, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou separar então em pedaços. Para isso eu vou utilizar aqui, vou retirar, né, os 2 primeiros dígitos, que são geralmente o 0x, por isso que eu vou fazer input substring 2. E aí eu vou utilizar uma expressão regular, que está aqui, tá? Que basicamente vai fazer isso, que vai ser responsável por separar as informações que me interessam, que são as informações que foram passadas para a função, em grupos de 64 caracteres. E como que eu posso saber disso? Eu posso dar um console log no breakdown. E aí eu vou entender, ainda que eu não saiba o significado da expressão regular, porque da forma como está escrito aqui ela faz essa separação, quando eu der o console log eu vou entender isso. Tá? E aí vai ficar inclusive mais fácil para eu entender o significado da expressão regular. A expressão regular é muito comum em programação, você acha fácil o significado dela, mas só para te deixar, caso você não esteja até começando agora, para você ter uma ideia. Então o que eu vou fazer agora? Vamos ver como que essas informações elas vão aparecer aqui. Excelente, ó. Então observe que agora eu tenho aqui, ó, basicamente um array. E agora eu já estou com as informações um pouco melhor separadas.